E a inflação dos alimentos é uma das preocupações do brasileiro, porque isso deve pesar no bolso em 2026. Mas a produção que vem da agricultura familiar pode impedir que os alimentos fiquem mais caros. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo Marcelo Leal, que é membro da Coordenação Nacional do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. Marcelo, seja muito bem-vindo ao CNN AgroNews. Eu já quero te perguntar o seguinte: queria começar perguntando como é que a agricultura familiar pode aliviar a inflação dos alimentos no Brasil. Olá, Leandro. Muito boa tarde. Toda a audiência também da CNN que nos assiste agora. Eu considero a agricultura familiar e esse conjunto de formas de agriculturas, né, que é uma diversidade muito grande, para mim a grande potência para nós solucionarmos o tema da alimentação, inclusive de uma maneira mais resiliente e combinado às questões climáticas, tá? E de saúde pública. Nós temos mais de 4 milhões de estabelecimentos, são superior a 5 milhões de famílias, porque mais de um estabelecimento tem mais de uma família, e é um grande ativo social, econômico e cultural para o Brasil. Recebe menos políticas públicas, tem menos acesso à terra e ainda assim é a grande produtora de alimentos de base diversificada em nível nacional. Então, a gente tem defendido que uma aposta mais acentuada nessa característica da agricultura familiar, como produtora, como provedora de alimento nacional, pode ajudar a gente a superar esses aspectos da inflação que é mais recorrente, então eu diria que tem elementos estruturais, e também enfrentar essas flutuações mais específicas que existe na agricultura brasileira, principalmente quando se trata de produtos da cesta básica. O MPA pleiteia aprimorar o PRONAF? Qual que é a proposta nesse sentido? Com certeza, Leandro. A gente vem trabalhando junto com a Conexo, a AgroICNE, a Unicafes, um conjunto de outras organizações, para que a gente tenha uma ampliação ao acesso ao PRONAF e que haja um redirecionamento dos recursos do PRONAF para a produção, para a economia da sociobiodiversidade, para que a gente amplie esses alimentos diversificados. Então, nós temos que descentralizar o acesso aos documentos, principalmente desburocratizar e fazer com que os agentes financeiros privilegiem a produção, os projetos vinculados à produção de alimentos, né? Então, hoje o PRONAF está mais centrado nas operações para soja, milho e gado de corte, e nós defendemos que seja direcionado para a produção de arroz, de feijão, de fruticultura, de hortaliças, fortalecendo uma estrutura de produção mais descentralizada, né? E fazendo o Estado brasileiro cumprir esse papel de fomentar essa agricultura produtora de alimentos, para a gente reequilibrar o fornecimento e também combinarmos, como eu falei antes, com esses desafios que vêm sendo colocados pelas mudanças geopolíticas, que tem apresentado para nós uma flagrante, que eu digo assim, dependência da agricultura brasileira, principalmente de agrotóxicos e fertilizantes químicos, e a gente enraizar essa produção mais nos territórios, combinadas com sistemas agroflorestais, agricultura regenerativa e agricultura de base agroecológica. O que deve mudar na forma de distribuição do crédito, na avaliação de vocês? Olha, hoje nós temos assim, em torno de 90% dos recursos que vão para a agricultura familiar, ele é direcionado para o PRONAF, né? Então nós temos que, como eu colocava antes, permitir que uma camada maior dos agricultores familiares possam acessar. Hoje 80% dos agricultores familiares estão fora do crédito PRONAF. E poderia ser um pouco pior, não fosse o esforço recente de reconstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário e um direcionamento generoso de recursos para a recuperação dessas políticas públicas associadas com até melhorias das taxas de juros. Mas ainda nós temos um desafio muito grande. Como eu disse, está muito o PRONAF direcionado ainda para a produção de commodities, que insere a agricultura familiar nessas cadeias de soja, de milho e de produção de gado de corte, e nós estamos defendendo essa desburocratização e um redirecionamento dos recursos para a produção de alimentos. Para isso tem que passar
por associar com assistência técnica, ter um novo nível de governança entre o Estado e a sociedade civil, porque a produção de alimento não é só uma atividade econômica na agricultura familiar, mas é uma atividade cultural. Então tem que enraizar isso nos territórios e também tem que ter uma generosidade maior dos tomadores de decisão de pensar outros instrumentos que acompanhem o PRONAF, né, para melhorar a governança. Então nós temos um instrumento que é o crédito agrícola a partir do PRONAF, tem um instrumento bancarizado e combinar uma governança com um conjunto de outros instrumentos nos territórios, como assistência técnica, financiamento da parte de agregação de valor, para que a gente consiga ampliar a produção de alimentos saudáveis de maneira mais regular. Tá certo. Marcelo Leal, agrônomo, engenheiro agrônomo e membro do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. Obrigado pela sua entrevista aqui no CNN AgroNews. Obrigado, Leandro.